Saudações, investidores! Bitcoin agora cotada a 34.200 dólares. Bitcoin que não faz muita coisa nas últimas horas e, portanto, meu principal objetivo vai ser, além da atualização do preço de todos os indicadores, fazer análise das altcoins mais pedidas. Elas são Aave, ADA, AXS, BNB, Ethereum, Link, Litecoin e Ripple. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero atualizar aqui o Bitcoin no longo e no curto prazo, tá? Não só tecnicamente, mas também os nossos indicadores de sentimento, as sardinhas e as instituições. E depois vamos focar aqui em fazer uma análise das altcoins mais pedidas nesta ordem aqui do lado. Vou falar em especial da AXS, que tive muitos pedidos. É uma criptomoeda aí que subiu basicamente 300% nos últimos dias, tá bom? Vamos falar o que está acontecendo com essa criptomoeda, por que ela está subindo de um ponto de vista da análise de sentimento, tá bom? Então vamos lá. Quero começar então, investidores, falando um pouco do Bitcoin, né? Afinal, o Bitcoin continua sem fazer muita coisa. A gente está brigando entre os 35 e os 33 mil dólares. Enquanto a gente não tiver um rompimento convicto de uma dessas duas regiões, não tem muito o que se fazer, tá? Inclusive, qualquer trade que você for fazer aqui, você vai ter dificuldade, porque a gente não está numa tendência nos últimos dias, a gente está numa consolidação, né? Então o preço não sabe para onde vai aqui. E essa consolidação, a gente pode até ficar de olho aqui nessa formação de um padrão gráfico, um triangulinho, né? Então a gente tem esse triângulo aqui, que se rompido, pode denotar para a gente uma maior probabilidade do preço ou romper para cima ou para baixo. Eu só desenhei esse triângulo para vocês verem outra maneira, né, de ver essas resistências e suportes, porque elas continuam sendo nos 35 e nos 36 para ser mais conservador, e nos 33, 32 para ser mais conservador os suportes, tá bom? Então essas são as zonas que vocês têm que ficar de olho. Quando a gente ficar aqui no meio, caras, é realmente hora de ir aí, ficar mais tranquilo, não se preocupar tanto, vai dormir, vai descansar, deixa o preço se decidir. Para onde ele se decidir, a gente opera a favor dessa ou recuperação aqui, que seria muito bom para a grande maioria das altcoins, ou realmente despejo do mercado, que querendo ou não, a gente também vai ter muitas oportunidades de short, tá bom? Então vamos esperar essa decisão sem ficar chateado aí, apesar de ser extremamente chato quando isso acontece, né? Continuando aqui, indo um pouco para o curto prazo, né, no 15 minutos, a gente consegue ver que o Bitcoin testou algumas vezes a região dos 33.500 dólares e conseguiu segurar, né? Então lembrem-se, a gente tem um suportezinho de curto prazo importante aqui nessa região dos 33.500 dólares e também tem uma resistência onde a gente está indo testar agora, tá? Próximo aqui a esses 34.500 dólares. Aqui não só é uma região muito importante, pois tem um topo aqui que a gente deixou nas últimas horas, né? Mas também tem esse candlezaço de volume aqui nos 34.500. Então é uma região no curto prazo importante, né? Lembrem-se que essa região aqui é uma região de briga aí um pouco mais de curto prazo para quem é mais scalpers, né? Para quem mais gosta de fazer mais scalp, tranquilo? Continuando indo para análise de sentimento, a gente pode interpretar alguns indicadores aqui. Primeiro, os indicadores das sardinhas, né? As sardinhas nos últimos dias aí, né? Olha só, desde o dia 4 aqui, elas estão comprando sem parar, tá? Tanto o CVD quanto o Long Short Ratio estão subindo. Isso é um sinal de risco, isso é um mau sinal, né? Isso quer dizer que o preço vai despencar? Não, isso só quer dizer que as sardinhas estão compradas. Mas lembrem-se, tudo no mercado é probabilidade. E não é sempre que as sardinhas erram, né? Quase sempre, mas não é sempre. Então lembrem-se, não acredite que nenhum indicador vai te dar a previsão do futuro, porque ele não vai. O que ele vai te dar é uma boa probabilidade de sucesso, né? A gente tem uma estratégia que utiliza o Long Short Ratio, que tem aí aproximadamente 2/3 de acerto, 66, tantos por cento de acerto, tá? Então nunca acha que, nossa, o Bitcoin tá subindo, mas o Long Short Ratio tá lá em cima, ou o Bitcoin tá caindo e o Long Short Ratio tava lá embaixo. Caras, não é assim que você tem que interpretar um indicador, tá? A coisa mais importante que você tem que fazer como um trader é aceitar a incerteza, tá bom? Você não sabe o que vai acontecer, ninguém sabe. O que você faz com seus indicadores é ditar uma boa probabilidade para você pensar em operações e pensar em aproveitar essas oportunidades. Nunca ache que o indicador está dando errado, porque ele não foi feito para prever o futuro e dar certo todas as vezes. Ele foi feito para estimar as probabilidades para você, e se você souber operá-lo, você pode ter certeza que vai ser um indicador lucrativo, igual o Long Short Ratio para rompimentos funciona aí em 66% das ocasiões, mais de 250, quase 300 trades que a gente fez utilizando esse indicador. Tranquilo? Então, nesse momento aqui, tanto ele quanto o CVD, que é outra estratégia que a gente também tem, Surf Sentiment, né?
não estão legais, então tomem cuidado com isso. Além disso, olhando um pouco aqui dos nossos indicadores, onde as instituições estão se posicionando, a gente pode ver certa predominância da parte vendedora, né? A gente pode ver até esses 35.200 aqui, 282 milhões de dólares e até os 33.500, 190, né? Lembrem-se, o mais importante aqui realmente é os 33, tem quase 300 milhões de dólares até ali, mas a gente continua vendo, né, o mesmo que a gente viu hoje mais cedo, 33 mil dólares é a zona mais importante para o Bitcoin segurar acima, e os 35 e pouco ali, se manter acima dessa região seria muito bom para o preço, tá? É onde as instituições não querem que o preço ultrapasse. Tranquilo? Continuando aqui e falando um pouquinho sobre a dominância, né? A dominância que continua em queda, né? Não mudou muito hoje, mas ela continua abaixo dos 45, o que para mim não é muito bom, também denota risco. Outro ponto que a gente pode destacar, né, é o S&P 500, que apesar de não ter renovado a máxima hoje, ele teve uma quedinha, né, que querendo ou não impactou o Bitcoin, mas já retomou aqui e já está voltando para subir, né? Então assim, enquanto o S&P continuar renovando máxima aqui sem parar, é uma esperança, e não só para o Bitcoin, mas todos os mercados continuarem a tendência de alta, né? Se isso aqui embicar, virar e reverter para uma tendência de baixa, Bitcoin vai sofrer, Ibovespa vai sofrer, Europa vai sofrer, tudo vai sofrer, tá bom? Então tomem cuidado com o S&P 500. Isso aqui pode ser um começo de tendência, então a gente precisa ficar de olho em como isso aqui vai ser. Se rompe a máxima amanhã, posto que o Bitcoin vai também, mas se rompe aqui, forma esse pivô abaixo dos 4.300 pontos nos futuros, né? E desse ponto de controle aqui, um ponto onde a gente consolidou muito antes de romper a máxima e retestou nos 4.270 ali, seria muito ruim e provavelmente ditaria aí uma tendência de baixa em todos os mercados, incluindo o Bitcoin. Lembrem-se, a nossa correlação ainda existe por causa da aversão ao risco dos players de todos os mercados, né? Dos investidores globais, digamos assim. Continuando aqui então, e já indo para a análise das altcoins, tá? E hoje vamos focar aqui numa análise no 4 horas dessas altcoins, já que nós temos alguns pontos importantes aqui que a gente precisa destacar. Primeiro, Aave. Aave conseguiu ultrapassar uma zona importante aqui de resistência, né? Era a primeira zona que ela tinha que ultrapassar, o que é bom para ela. Ela assumiu uma tendência de alta aqui no 4 horas depois desse volumão de fundo. Detalhe importante, né? Enquanto a gente estiver assim, brigando nesse ponto de controle, ainda temos uma situação um pouco indefinida aqui na Aave, pois ela está no ponto onde mais pessoas estavam presas, né? Lembra? Algumas semanas atrás, onde a galera ficou presa? Esse é o ponto principal aqui de pessoas presas. Porém, a gente já entende que, se a gente voltar aqui e retestar, a gente pode ter uma compra aqui de swing trade nela, dependendo dos indicadores de sentimento. Então a Aave é uma das que está melhor, apesar de ainda não ter rompido totalmente as resistências que ela tem aqui para cima, tá bom? E outra possibilidade que você pode operar aqui, né, apesar de ser uma possibilidade bem mais arriscada, e eu só recomendo realmente para quem tem experiência em day trade, é você tentar operar esse padrão aqui, né? Se romper para cima, ponto de controle aqui no curto prazo, você pode tentar operar. Eu não o farei, pois realmente não estou muito otimista com o Bitcoin. Enquanto o Bitcoin não se definir assim, eu acho que é mais conservador da nossa parte olhar para compras dessas altcoins mais de longo prazo, tá? Os day trades aqui, com o Bitcoin indeciso aí na madrugada, eu não vou fazer day trade nessas altcoins aqui, mas pode ser uma possibilidade para vocês, tá bom? Continuando aqui, ADA. Vamos lá, ADA Cardano é uma que também está numa zona de resistência, tá bom? Tá pior do que a Aave aqui, pois a gente tem uma zona bem grande de pessoas presas aqui em cima, ao mesmo tempo que a gente tem um suporte legal no diário aqui, tá? Então a ADA, para mim, ela não tem muito o que fazer nesse momento, tá? A gente precisa segurar esse suporte de $1, se perder, provavelmente a gente tem queda aí na ADA, assim, desastrosa, tá? Então tomem cuidado com $1 e um ponto onde realmente, se fechar aqui embaixo, podemos ter uma queda daquelas, mas no 4 horas, né, a gente, assim, tá tentando romper zonas importantes, mas ainda não demonstrou a força necessária, né? A gente precisa ultrapassar essa região aqui dos 1,58, 1,59. Quando tiver aqui embaixo, caras, apesar de não estar muito olhando para shortar a ADA, já que ela já está numa tendência de alta no 4 horas aqui, eu realmente não pensaria em compras de longo prazo, tá bom? Compras de longo prazo, para mim, nela seria só se a gente revertesse essa tendência aqui e rompesse essa zona de resistência acima do preço. Não é o caso. AXS, vamos lá, AXS, caras, vamos falar um pouquinho da AXS, porque é uma das criptomoedas aí que mais subiu nos últimos dias, se não for a que mais subiu, né? E a gente tem sim notícias fundamentalistas legais voltadas a um jogo, né, que roda aí com
a criptomoeda é a XS e tal, enfim, eu não vou falar fundamentalmente aqui sobre essa criptomoeda, eu vou focar no motivo, né, e por que algumas criptomoedas, elas simplesmente pumpam, né, simplesmente nem corrigem, a gente traçou um Fibonacci aqui para tentar comprar ela, mas ela não corrigiu, só foi embora, né, por que isso acontece? Cara, é a notícia, não sei, eu não vou especular isso, eu vou especular o que estava acontecendo aqui nos nossos indicadores desse sentimento, quando a gente estava aqui, ó, começando essa alta ali nos 4, 5 dólares. Olha só o que aconteceu. Vamos pegar numa hora aqui, eu acho que fica mais claro pra gente ver. Vamos lá. Acho que no 4 horas vai ficar melhor. Certo. Tranquilo, vamos lá. A XS, né? Olha só. Quando a gente estava aqui no dia 28, ela custando 3 dólares, a gente tinha aproximadamente 2 longs para cada short. Quando a gente teve um rompimento para cima aqui e foi mais ou menos para os 4,50, o nosso long short ratio ficou abaixo de 1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a maioria do mercado começou a apostar em baixa. A gente continuou o rompimento, foi aqui para os 5 dólares e o nosso long short ratio, pasmem, chegou a 0,5. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existiam 2 players no mercado em short para cada um de long. Eu acho que vocês nunca tinham nem visto isso, né? E realmente é meio inédito, não lembro de outra criptomoeda abaixo de 0,5 no long short ratio, igual a XS estava. Mas, pô, se tá todo mundo apostando na queda dela, como ela tá subindo? Porque é justamente isso que os grandes players querem, que as instituições querem. Elas querem que as sardinhas apostem na queda. Elas querem que as sardinhas continuem tentando adivinhar o topo aqui na XS e falam, nossa, já subiu demais, olha o RSI sobrecomprado em 90, em 95, ou olha a distância que está para as médias. As baleias querem que você continue tentando adivinhar topo. E é por isso que essa é uma das primeiras regras que a gente tem no trade, no curso, na Belo Trade em si. Nunca tente adivinhar topo, nunca tente adivinhar fundo. A tendência é uma tendência de alta até deixar de ser, né? Até a gente ter um pivô de baixa. E a tendência de baixa é uma tendência de baixa até a gente ter um pivô de alta. Então, realmente, não faz nenhum sentido a gente começar a vender tentando adivinhar topo aqui. E é justamente o que a grande maioria do mercado fez. Eu não estou especulando, eu sei disso, porque o nosso long short ratio começou a despencar igual doido aqui. Então o que as instituições estão fazendo? Estão levando o mercado para cima, para estopar e liquidar essas pessoas. Claramente elas conseguem, né? Nessa última pumpada aqui teve quase 500 mil dólares em liquidação. Se a gente somar aqui milhões e milhões de dólares de pessoas shortando uma tendência de alta. E é por isso que eu falo com vocês, caras. As sardinhas, a moeda pode estar subindo o que for, elas acabam não ganhando. Por quê? Porque elas sempre estão contra a tendência, e é o que eu sempre falo com vocês, a tendência é sua amiga, beleza? Então nesse momento aqui você tem que ficar de olho para compras na AXS com certeza. O que você deve esperar, né? A gente sempre fala, espera o preço voltar num ponto de retração, tá? E aí você vai ter que colocar o seu stop de acordo com esse seu ponto de retração e ter muita liquidação. Se volta num ponto de retração e liquida muita gente, você pode ter a sua oportunidade. Mas olha só, eu vou até pegar a tela aqui para falar isso com vocês. Se você está pensando em comprar a XS e não vai pôr o stop, não compra. Não compra! Porque realmente, cara, se a gente pega qualquer criptomoeda e vê que todas elas tiveram pumps assim, e a grande maioria já caiu 50%, 60%, 70%. Então você está pensando em comprar e não vai pôr stop, cara, nem pensa, tá? Se você quiser fazer um trade, parece que pode ter uma boa oportunidade aqui, mas são oportunidades arriscadas e você tem que saber o que você está fazendo, tá bom? Você tem que esperar essa liquidação, você tem que esperar um pullback, você não pode comprar o preço o tão esticado igual tá aqui e esperar que o preço vai continuar subindo para sempre. Pode até continuar, mas se não continuar, o seu risco está muito elevado. Então toma cuidado para você não perder o seu capital igual essa galera tá perdendo. Se engana quem acha que as pessoas ganham nessas altas das criptomoedas, a grande maioria perde, como a gente consegue ver aqui pelo nosso long short ratio, tá bom? Mas isso sem dúvidas é lindo, cara, é muito bonito. E a gente está de olho para procurar um long nela, né? Porém, ela não está dando muita oportunidade de retração aqui. E se não dá essa oportunidade, não tem o que a gente fazer. Tá? A gente só opera quando o nosso trade system dá a oportunidade. E claramente a gente não vai comprar um preço tão esticado assim. Então tomem cuidado. Se você está pensando em investir para o longo prazo na AXS, cara, não é o momento. Né? Pode continuar subindo, pode e tal, mas o risco atualmente é muito grande, tá bom? Então tomem cuidado aí, façam uma gestão responsável do capital de vocês. Proteger o seu capital é muito mais importante do que você especular ganhos incríveis agora nessa criptomoeda. Tranquilo? Continuando aqui, BNB.
BNB, que claramente também está num padrão muito parecido com o Bitcoin, né? Demonstrou mais força hoje e tal, mas continua naquela nossa zona de distribuição, né? Dos 300, acima dos $300 até os 360, para mim, a zona de distribuição da BNB. Mesmo ela tendo um rompimento legal aqui, tá? Nos últimos dias, tá? Então, nesse momento, o que eu estaria de olho? Eu estaria de olho, né, talvez, para um day trade aqui, se ela voltar nesse suporte nos 310, igual ela já voltou aqui uma vez. Mas se ela rompe essa nossa linha de tendência aqui, realmente teremos problemas, tá? Então se perde 290 aqui, já era. Provavelmente a gente vai ver a BNB continuando essa tendência de baixa. Então tá numa no trading zone, basicamente aqui, muita resistência acima, muito suporte abaixo, não temos muito o que fazer, padrão de continuação da baixa aqui. Se romper para cima, long. Se romper para baixo, short. Ethereum está numa situação bem parecida, né? Padrão de continuação da baixa, preço demonstrando mais força do que o Bitcoin nos últimos dias. Se romper aqui para baixo, nos 2070, a gente pensa em venda. Tem que romper bem mais acima para a gente pensar em compra, né? Tem que passar de toda essa zona de resistência aqui, primeiramente os 2.600. Se ultrapassar, a gente começa a pensar, ficar um pouquinho mais otimista aí no Ethereum, começa a discutir possíveis entradas, tranquilo? No momento aqui, no trading zone, na minha opinião. Link, vamos lá, que bagunça. Link parecida, né? Parecida com as duas, só que pior, né? A gente tá meio que formando um padrão aqui sem demonstrar tanta força assim. Então, rompimento para baixo do padrão, 17,70, possível short aqui na Link. Se romper para cima aqui esse estopinho, você pode ter um trade aqui, né? Buscando esses 24 e tal. Mas muita gente presa acima, né? Então, assim, complicado. Tá difícil operar essas criptomoedas aí, porque todas elas vão agora começar a chegar no ponto onde está todo mundo preso aí de maio em junho, né? Então tomem cuidado aí, zonas de distribuição. Vai ter que demonstrar bastante força o mercado aí para a gente romper essas zonas, né? Mas sem dúvidas, se romper aqui para cima, ó, esse suporte pode dar um day trade pra gente aí na Link, tá bom? Então fiquem de olho nela. Litecoin também muito parecido, né? Muito parecido, temos um alerta aqui de rompimento no 133, seria mais conservador somente no 124, tá? Aqui seria um short muito bom. Aqui eu realmente não pensaria muito em long na Litecoin agora, tá? Porque eu não tenho tanto espaço aqui até essas resistências em 160 e a principal em 175. Teria que romper aqui para cima para a gente cogitar um long na Litecoin. Ripple também muito parecido, tá? Ripple também formando padrão de continuação da baixa. Temos um alerta aqui para o rompimento no 63. Se romper para cima, pode ter um day trade a favor de uma altinha aqui para ir buscar, quem sabe, os 83 e tal. Então, atenção, né? O que a gente consegue ver hoje na grande maioria das criptomoedas? Todas elas continuam em tendência de baixa, né? Tirando a XS, a AB. A grande maioria delas continua em tendência de baixa e a gente vê elas indo testar as zonas onde as pessoas estão presas lá de maio e junho, tá? Não vai ser fácil ultrapassar essas zonas, mas com certeza pode ultrapassar. Então a gente precisa ficar com a mente aberta para, se ultrapassar, a gente fazer longs nessas moedas. Algumas delas, né, como por exemplo aqui a Ripple, a Litecoin, a Link, elas estão formando padrõezinhos no curto prazo. Então você pode traçar esses triângulos aqui, pode traçar essas linhas de tendência, e se romper para cima, você pode ter um day trade, ou seja, uma operação onde você vai colocar um stop curto e o seu alvo também não vai estar tão longo. Seu alvo vai estar justamente onde as pessoas estão presas, tá? Porque elas vão tentar sair e provavelmente não vão conseguir, você tem que sair antes delas, sacou? Então, essas duas possibilidades, tá? Se a gente rompe para baixo, seria o ideal. Por quê? Porque a gente veria uma confluência de todos os tempos gráficos para baixo, e é tudo que a gente sempre quer, tá? A gente quer todos os tempos gráficos apontando para um lado. Se rompe para cima aqui, a gente vai ter uma dificuldade em operar. Por quê? Porque o 4 horas vai continuar em tendência de baixa, mas o 1 hora vai estar em alta. Então, isso quer dizer que a gente não pode operar? Não. Mas quer dizer que a nossa probabilidade de sucesso é menor, tá? Então, a gente normalmente é mais conservador, manda menos sinais, né? Opera com a mão menos cheia quando a gente tem que operar contra alguma tendência. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que tenha ficado claro a questão da AXS. Eu realmente não estudei muito o projeto fundamentalmente. O que eu quero realmente mostrar para vocês é que quando essas criptomoedas começam a subir, a maioria das sardinhas, para começar, elas shortam, né? Então você está vendo aqui a maioria do mercado shortando. Nesse momento aqui, olha só, o long short rate está em 0,6. Vocês nunca nem devem ter visto isso aqui no canal, né? Isso quer dizer que tem muito mais gente shortando do que em long, né? E
Por incrível que pareça, mesmo assim, a criptomoeda sobe, 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 sobe e outras pessoas perdem de outro jeito. Como? Comprando em topos, tá? Normalmente as pessoas compram no pior local possível. Então o preço pode continuar aqui para 15, 20, até porque fundamentalmente parece que tá um projeto que está crescendo muito, pode, mas você precisa entender que você tem que comprar quando você tem uma boa relação risco-retorno. Você comprar esticado aqui assim, cara, você não tem essa boa relação risco-retorno. Aí você pode estudar qualquer escola de análise técnica. Nenhuma delas vai deixar você comprar um ativo esticado assim, tá bom? Tá pensando em investir na AXS para longo prazo e tal? Cara, claramente não é o momento, né? A gente viu várias criptomoedas fazendo isso aqui e quase todas, se não todas, devolvendo grande parte desses ganhos. Então vocês precisam entender que quando tá todo mundo falando para comprar, quando tá todo mundo falando que o negócio vai revolucionar o mundo e tal, talvez seja o momento de, não você vender, igual esses caras estão vendendo errado, mas o momento de você ficar quieto, você ficar tranquilo e ver, quem sabe, né, descobrir aí qual a sua estratégia para você aplicá-la se o preço der uma oportunidade de retração. A gente tá doido para pegar um trade na AXS, tá? Mas ela não tá dando essa oportunidade de acordo com o nosso trade system. Quem sabe vai dar. Nosso primeiro alerta aqui, né, tá na região dos $9, né? Então pode ser uma oportunidade aqui, com certeza, se o sentimento confirmar. Beleza? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Um forte abraço.